Noite, tudo bem? Muito feliz de estar aqui dando essa aula ao vivo para vocês. Eu tô olhando aqui porque eu preciso enxergar os comentários, tá? Que aqui tá muito longe. Oi, Luciana. Oi, Esther. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo, me ouvindo? Tá tudo certo? Conta aqui pra mim. Boa noite, Lígia. Sim, tá ouvindo, então tá ótimo. Gente, essa minha mesa nunca esteve tão cheia e é por um bom motivo, porque a gente vai fazer aquela torta brownie, que é a continuação da aula de quinta, em que eu fiz um brownie. Agora a gente vai fazer a torta brownie, que é uma sobremesa incrível, combinou super bem a cremosidade da torta de chocolate com a base do brownie, mais uma decoração delicada e fácil de fazer. E a gente vai fazer tudo aqui, tá? Para vocês acompanharem. E aí, meninas, então essa aula aqui é só para as alunas e para os alunos do curso, não é uma aula aberta, é uma aula fechada. Você vai ver que está escrito como não listado, ou enfim, não é uma aula aberta ao público. E, enfim, a receita do brownie é a mesma, só que a gente vai fazer aplicado à torta. Tem uma diferença ali na hora de montar, de colocar na forma, e depois na hora de colocar o creme, que é importante você ficar atento. Lembrando que essa aula vai ficar salvo, então se você tiver que sair mais cedo, não tem problema, e pode ser que você esteja vendo depois da transmissão. Tá tudo certo, beleza? A receita escrita tá lá no curso de tortas, então tá no módulo receitas, torta brownie, tá tudo detalhado para você. Mas eu achei legal fazer o completo aqui para facilitar. Então é uma opção a mais de torta que vocês podem fazer para momentos especiais, de repente, sabe, para uma comemoração, fim de ano tá aí, tem tudo a ver com o fim de ano essa torta. E você pode congelar essa torta também, ela congela super bem. E então vamos lá. Vocês não estão enxergando tudo que tem na minha mesa, mas tem muita coisa. A gente começa fazendo a base da torta, que é o brownie, né? Então a gente tem aqui, eu fiz uma aqui para vocês verem, já está pronta, mas eu vou fazer tudo certinho. Temos alguma dúvida? Não, pode sim. Beleza, então vamos lá. Depois eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Se não der para tirar aqui, não conseguir tirar aqui, eu não vou ficar olhando muito, porque senão me perco, que é uma receita com vários passos, né? Porque a gente está trocando a nossa base das tortas, que é super simples, por uma receita um pouco mais complexa, com mais passos. E a gente vai fazer uma cobertura também com decoração em bico de confeitar. E aí tudo isso envolve que eu tenho que prestar atenção para não comer bola. Então, se ficar alguma pergunta que eu não consiga responder, você me manda depois lá na área do curso, ou por e-mail, pelo Instagram, como você preferir, beleza? Então, tá certo. Certo? Beleza, segue direto, concentrada, e aí a gente faz as respostas. Tá, então eu vou seguir direto, e aí depois a gente vem tirando as dúvidas, tá? Pra eu ficar aqui no processo. Deixa eu tomar uma água antes de começar. Primeira coisa que a gente vai fazer nessa receita é pré-aquecer o forno. Então você pré-aquece ele a 180 graus. E aí eu já aproveitei e já peguei a minha forma. Essa aqui é de 15 centímetros de diâmetro. Então é uma forma que é a metade da que a gente está acostumado a usar nas receitas das tortas. Parece que não, mas 15 centímetros de diâmetro é metade de 20 centímetros de diâmetro. Se você quiser fazer duas tortas de 15 ou uma torta de 20, é só você duplicar essa receita. Também não vou falar de quantidades aqui, porque as quantidades estão todas lá na área do curso. Para você ficar bem atento à questão do passo a passo, das técnicas, beleza? Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente untei o fundo da nossa forma de 15 centímetros, fundo removível. Precisa ser fundo removível se você quiser tirar a torta da forma.
Pode ser que funcione com outras formas, como silicone, mas eu não testei. Então, vamos nos ater ao estilo de forma que a gente está acostumado a usar no curso de tortas, que é essa de alumínio mesmo, tradicional, fundo removível, que eu só untei com óleo comum, o óleo que você quiser. Eu untei com óleo de girassol o fundo. As laterais a gente não unta, tá bom? Não vai precisar. Daí aqui no meu processador de alimentos, o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro, deixa eu ver se está ligadinho aqui, as tâmaras. O que eu tenho para falar para você das tâmaras? Tem que ser tâmaras bem macias, tá? Bem macias. Eu andei tendo o azar de comprar umas tâmaras meio duras e agora eu comprei uma leva que veio mais macia. Então tem que ser bem macia, você aperta, você sente macia mesmo. Essa aqui é a tradicional, mais barata, mas você também pode usar a jumbo. Caso a sua tâmara não seja macia, não tem problema. Você só tem que torná-la macia. E como você vai fazer isso? Você vai colocar ela aqui na panela, vai cobrir com água e vai ferver. Daí você escorre, até ficar macia. Aí você escorre essa tâmara e pode guardar a água. E aí você vai pesar, aí que você vai pesar. A partir do momento que você tem a tâmara macia, no caso, quando a gente amolece na água, aí a gente pesa a quantidade da receita. E pode ser que sobre uma tâmara ou outra que você vai usar nas outras partes do processo aqui, você não vai descartar. Mas é isso, só pra gente conseguir padronizar. Porque a gente está entrando num negócio que é massa. Massa é mais trabalhoso e precisa de um nível de padronização maior até, para a gente conseguir resultados sempre iguais. Então, eu vou colocar aqui no meu processador de alimentos. E pode ser que você tenha tâmaras que estejam macias e tâmaras que estejam duras. Você só precisa colocar na água e dar uma fervidinha a tâmara que estiver dura. A macia você já reserva que você vai usar ela. E aí no final você tem que pesar a quantidade certinha com ela molinha. A água, eu falei, a água da fervura você pode reservar, deixa esfriar completamente, pode usar na receita, mas ela tem que estar fria. Então, enquanto você vai fazendo os processos, pode colocar rapidamente no freezer até ela chegar na temperatura ambiente e aí então a gente usa. No meu caso, eu estou usando as minhas tâmaras macias e uma água normal, mineral, que a gente vai adicionar aqui daqui a pouquinho. Então é isso. Deixa eu ver colocando aqui. Então tá, tâmaras no processador e farinha de linhaça. Essa farinha de linhaça é a dourada que eu trituro em casa, aqui na minha cozinha. Porque quando a gente compra já a farinha, existe uma chance considerável dessa farinha de linhaça, né, já triturada, dela vir com um sabor rançoso, que a gente não quer. Então muita gente não gosta de farinha de linhaça, de usar farinha de linhaça, porque teve uma experiência desagradável de usar uma farinha de linhaça velha e rançosa. Então a gente triturando em casa no liquidificador, dando uma peneirada para tirar os pedaços maiores, a gente consegue uma farinha de linhaça muito melhor, com um sabor muito mais fresquinho e agradável. E você pode bater uma quantidade até considerável e guardar no freezer ou na geladeira, porque aí então ela vai ter uma durabilidade maior já processada. Ok? Então já está aqui no meu processador. E aí eu vou bater até virar tipo uma pasta, em pedaços maiores. Ficou em pedaços maiores, então eu vou adicionar a minha água aos pouquinhos aqui, colocar um pouco. Vou fechar porque pode fazer uma bagunça.
colocar o resto. Já virou uma pasta com pedacinhos meio grandinhos, tudo bem. Agora eu vou colocar o óleo aos pouquinhos. Então esse aqui é o óleo de coco e ele está em estado líquido. Então não adiciona nada quente nessa receita, porque no final a gente vai colocar o chocolate picado e a gente quer que ele fique inteiro. Então pode derreter o óleo de coco, mas derrete só numa temperatura suficiente. Tipo assim, 25 graus, pode ser no banho-maria ou no micro-ondas, ficando de olho para não esquentar muito. Deixa eu fechar aqui, tá? Eu vou adicionar tudo, fazendo uma bagunça. Como que tá esse nosso creme. Então essa é uma receita pequena, tá? Então assim, meu processador tá sofrendo um pouco porque é pequena quantidade. Então se você fizer dobrada a quantidade, é mais fácil de bater. Mas estamos quase lá. Então aqui a gente está ao mesmo tempo triturando a tâmara e fazendo uma emulsão de água e gordura. Mais um pouquinho. Belezinha. Então tá aqui. Agora a gente vai para a segunda parte, que a gente vai adicionar os sólidos. Então a gente vai começar pelo picadinha de sal, pelo picado de sal, cacau em pó. Aqui eu tô usando o cacau alcalino, cacau da marca Navalério. Eu gosto da Qualical também, que são os que eu conheço, né? Mas com certeza tem outros muito bons. Aqui a gente tem o nosso mix de farinha sem glúten. Eu já compartilhei a receita, tá tudo lá. Então aqui tem farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de linhaça e goma xantana. Aqui a gente tem nossa farinha de castanha de caju, pode ser farinha de amêndoas, é bem pouquinho que vai, né? Uma quantidade pequena. Aqui eu triturei em casa a farinha de castanha, mas não é uma boa ideia. Se você tiver acesso a uma farinha de castanha, é melhor. Pode ser farinha de amendoim também, funciona, tá? É que a de amêndoas, de castanha de caju, elas são mais neutras, né? Coisa que a gente preza muito nas nossas receitas, que sejam feitas com ingredientes neutros, suaves, que não roubem a cena. Esqueci um ingrediente aqui. Vou colocar agora. Esqueci dentro dos líquidos, tem a nossa baunilha. Mas pode pôr agora que não tem problema. E aqui o nosso fermento em pó, fermento químico. E aí, essa parte a gente deixa pra depois, já vou mostrar. Então tá. A gente vai bater só até misturar, tá? A gente não quer bater demais pra não soltar o amido das farinhas e não mudar a textura do que a gente imagina.
chocolate misturado, não tem problema. Eu vou terminar de... Deixa eu usar o texto. Eu vou terminar de misturar isso na mão, tá? Lembrando que você pode fazer 2, 3 receitas dessa aqui direto no processador. Se for do tamanho do meu, né? Existem processadores maiores. Então, já posso soltar ele aqui. Eu vou tirar ele. A gente não precisa mais dele. Então agora a gente pode soltar a lâmina também. Você vê, não demora muito, né? Não dá muito trabalho nessa parte. Termino de misturar aqui com a mão. Isso para não precisar colocar num bowl, tá? Você poderia colocar numa tigela, mas aqui a gente já resolve o problema. Então, a massa é viscosa, é isso mesmo. Então tá. Então eu vou finalizar aqui. Última parte dessa receita antes de ir ao forno é adicionar. Eu tenho aqui nozes picadinha, né? Não sei se vai dar para enxergar. E eu tenho aqui chocolate também. Esse chocolate, ele é o sem açúcar e sem adoçantes da Gobeche. Ele é 50% ou 55% cacau, não me recordo bem ao certo. E ele, então, é uma opção pra gente, porque ele não é doce, né? Ele tem uma doçura muito suave, própria dos ingredientes, mas ele vai acrescentar aqui pra gente uma textura muito boa e também um sabor delicado. É opcional, tá? Então, se você não tiver acesso, não precisa colocar. Se você tiver a intenção de comprar o chocolate da Gobeche, para você pagar um preço muito melhor do que tem no site deles, é só você entrar no site, vai ter um telefone de WhatsApp lá, manda uma mensagem por WhatsApp para eles e fala: eu sou aluna da Teca, do Vitor Nutrilli, e eu queria a lista de produtos, a lista de preços dos produtos de vocês. E aí ela vai passar uma lista muito mais barata, uma lista de produtos de atacado. Então, assim, segredinho aqui. Eu tenho um cupom de desconto para você usar no site. Mas o que acontece, né? Isso que ninguém te conta. Esse cupom, você, apesar de ganhar 10% de desconto, eu acho que é isso, você vai pagar ainda bem mais caro do que se você comprasse pelo WhatsApp, através da tabela. E eu ganharia, tipo assim, se você comprasse pelo meu cupom de desconto, eu ganharia alguma coisa também para poder pegar esse chocolate de graça lá com eles. Mas eu abri mão disso para poder vocês acharem um caminho mais barato e vocês terem acesso a esse chocolate da Gobeche por um preço muito mais acessível do que pelo site, mesmo com cupom de desconto. Isso que as pessoas não falam para vocês, mas eu tô falando agora. Então, assim, massa, temperatura ambiente, né? Não pode estar quente, porque nesse momento a gente vai adicionar o chocolate. Tá tudo misturadinho aqui, então a gente coloca. O chocolate é opcional, mas as nozes dão um toque muito incrível para a receita. Então, eu recomendo. Você pode até aumentar essa quantidade que eu estou indicando. Eu nem coloco muito, mas ela dá uma textura muito agradável, sabe? Assim, uma mudança de textura no nosso brownie. Agora é só mexer. Tá certo. Então agora, nossa forma, 15 centímetros de diâmetro, untada no fundo, que a gente vai colocar a massa. O grande segredo aqui, para você fazer uma torta que desenforma linda, maravilhosa, é você deixar só o brownie bem lindinho, bem nivelado e sem sujeira na borda. Porque todas essas sujeiras vão sair na torta a hora que você desenformar. Porque a gente monta a torta direto aqui. E aí, então você tem que deixar tudo bem limpinho. Eu vou mostrar como eu faço. Então aqui, vou colocando a massa.
aqui a questão é a seguinte, você pode estar olhando para essa massa e falando, nossa, que massa densa, né? É que assim, vai variar um pouco de acordo com a sua tâmara. Apesar de eu falar, a tâmara tem que estar macia, a sua pode estar mais macia que a minha ou mais firminha que a minha. Isso vai mudar ligeiramente a textura final da nossa massa. Mas o brownie vai funcionar do mesmo jeito. Deixa eu tirar todos os cantinhos que tem aqui, porque eu sou dessas. Então, espátula de silicone ajuda demais no nosso dia a dia na cozinha, principalmente na confeitaria. E bora lá. Então, toda a massa tá aqui. Eu não vou precisar, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai... Eu gosto dessa porque ela consegue fazer bem isso. Você vai apertando o fundo e vai nivelando. Para fazer isso, você pode usar o instrumento que você preferir. Eu gosto dessa espátula aqui para fazer. O importante é que todos os espacinhos estejam preenchidos e que a massa esteja encostada na lateral da forma, assim como a gente faz com a nossa base tradicional da torta, né? Tem que estar encostadinha, para depois a gente vir com o creme e ele não vazar para o canto, né? A gente quer que o creme fique só em cima e não na lateral. Então a gente vai... Esse é um trabalho, esse daqui pode demorar um pouquinho mais, de acordo com a sua experiência com essa receita. Mas é importante gastar um tempo fazendo isso, porque a gente vai ter um acabamento melhor. Então, se você faz para o seu consumo, não tem tanta preocupação com estética, beleza. Mas se você faz para comercializar, é importante a gente entregar um produto bonito, né? Então, vamos lá. Estou aqui dando uma nivelada, dando algumas batidinhas para preencher todo o espaço no mesmo nível. Então, não tá 100%, né? Não tá um trabalho assim exemplar, mas é isso mesmo. Não vai ficar 100% reto, vai ficar assim, ó. E aí agora a gente vem com a espátula, né? Uma espátula de silicone, aí é essencial que seja de silicone. Você vem aqui e vai rodando, vai empurrando assim, vai rodando. Aí você vai finalizando esse nivelamento e vai encostando bem na sua forma. E é nesse momento que você tira qualquer sujeirinha que tenha ficado. Então você vai empurrando. E é isso. Vou mostrar para vocês como é que ficou o meu acabamento, para vocês verem, tá? A borda eu acho que é o mais importante, que a borda esteja muito boa, muito certinha. Então, tá aqui nossa torta, tá? Então ela tá bem certinha, não tem sujeira na lateral. E agora ela pode ir ao forno. Então o nosso forno já tá aquecido a 180 graus. Vou colocar lá, mas você pode colocar pra gente? E aí eu marquei lá na receita para deixar por 15 minutos, mas hoje eu assei por 12, então assim, é o seu forno, tá? Vai de 10 a 15 minutos. Quando você começar a sentir o cheirinho do brownie, ele tá praticamente pronto. Você não precisa assar demais, ele vai estar firminho em cima, assim, levemente firminho. Você percebe que ele não tá cru, mas não precisa exagerar. Se a gente exagera na hora de assar, vai ficar muito seco e a borda vai ficar queimadinha. E a borda dessa torta é essencial para que a gente consiga ter um acabamento muito bonito de apresentação, já que a gente não cobre a nossa borda, né? Ela fica totalmente exposta e ela é o nosso cartão de visitas, então a nossa borda tem que estar linda para a nossa torta ficar atraente. Então, primeira parte da receita concluída. Sequência.
consegue responder as perguntas referentes a essa parte? Vamos responder então as perguntas dessa parte? Marca aí, amor, 12 minutos, você marcou? Tá. Marca 12, se precisar a gente deixa um pouquinho mais. Deixa eu No caso, você usou um mix de farinha, não é? Para fazer uma... Isso, um mix de Dá para farinhas. substituir a aveia? Porque a Olha, aveia, por exemplo... Aveia no mix dá para substituir, não testei. Mas você pode tentar, de repente, farinha de quinoa, uma farinha delicada, né? Farinha de trigo sarraceno, pode ser também. Faça o teste aí e me conta se deu certo. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de testar outras opções. No caso, a Ana Luísa queria saber qual que é a função da farinha de castanha. Qual que é a função? A função da farinha de castanha, ela vai agregar gordura e vai contribuir com a textura da nossa massa. E eu não sei, assim, exatamente, né, qual que é a função dela, porque ela está num todo ali. Mas, normalmente, ela adiciona sabor, umidade e contribui com a textura. É tão pouquinho, vale a pena colocar, porque faz uma falta essa farinha gordurosa, que é a farinha de castanha. Tá, o Nilce estava perguntando se pode deixar congelado. O brownie, pode deixar o brownie congelado? Pode, tá? Mas você vai ter que deixar ele descongelar, tá? Então você vai ter que deixar ele descongelar totalmente antes de você colocar o creme que a gente vai fazer agora. Porque pode dar errado se você não fizer isso. Essas que eu anotei aqui. Deixa eu ver, as tâmaras seriam amolecidas Você certo. sabe alguma coisa sobre essa questão da farinha de linhaça pronta, se tem algum problema que ela oxida? A farinha de linhaça pronta, ela não tem problema, assim, se ela for de boa qualidade. Então, se você já usa uma de boa qualidade, continue usando. Agora, se você não usa, você sabe, você percebe que ela não tem um sabor agradável, compra a sementinha inteira da linhaça e tritura na sua casa, na sua cozinha, que vai dar um sabor totalmente neutro para a receita, um sabor levemente amendoado, que ainda é gostoso. É legal fazer quando for usar. Você pode fazer por uns 2 meses, guardar na geladeira, no freezer, que ainda é muito melhor do que se você comprasse ela pronta. Certo? As tâmaras serem amolecidas dá certo só para fazer a torta? Não, as tâmaras amolecidas é para fazer o brownie. Para fazer o creme da torta é o mesmo estilo que a gente já faz. Pode ser a tâmara de qualquer jeito. Porque a gente vai amolecer na panela, né? De qualquer forma. Então ela pode estar dura, pode estar bem dura. Você taca aqui na panela. Claro que quanto mais macia ela tiver, mais fácil vai ser bater. Mas a gente vai aquecer e vai ferver. Então ela tende a ficar macia. Qual a altura da minha forma? Essa aqui deve ter uns 7 centímetros. Não sei. Acho que por aí. Mas a gente não usa tudo isso. Bom, vamos começar a segunda parte, então? Essa parte é a parte que vocês já conhecem, né? Que é o creme de chocolate. Não tem nada demais. Mas, antes de mostrar o creme, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando o brownie sair do forno, é muito importante essa etapa. Você precisa dar umas leves apertadinhas, assim, empurradinhas com os seus dedos, encaixando ele, fazendo com que ele vá bem pro cantinho e preencha esse vãozinho que forma. Então, você vai dando uma leve empurradinha para preencher esses vãozinhos, tá vendo? Então, a minha, ela formou o vãozinho. Então, o que eu faço? Eu vou apertando e vou preenchendo esse vãozinho. Porque se ficar o vãozinho, a minha já tá bem fria, né? Se ficar o vãozinho, o creme, ele vai pro vãozinho. E a gente não quer. Então, antes de fazer o creme, é importante que você empurre bem essa torta, com delicadeza, mas preencha bem o vãozinho, o máximo que você conseguir. E também que você dê uma levantadinha aqui, ó, pra ver se ele não tá grudado. E ele, de fato, não tá grudado na lateral. Então, vai desenformar bem.
só precisa ir pressionando. Se você achar que formou um calombo aqui, você vai dando uma leve empurradinha assim e nivelando para ficar com a base reta na hora de cortar. Preciosismos, né? Mas a parte da lateral é importante você fazer, senão vai ficar, o creme ele vai penetrar no vãozinho e aí vai perder toda essa aparência das camadas, né? Então vai dando uma empurradinha, empurradinha, empurradinha. A massa você vai ver, ela é um pouco chatinha, assim, teimosa, sabe? Se empurra, ela volta. Mas vai que vai. Então é isso, o máximo que eu pude, eu fiz. Já deixa ela quietinha ali pra gente fazer o creme. Só fazer um comentário que a Daniela estava dizendo assim, que ela fez aquela pergunta sobre as tâmaras serem amolecidas, é que na sua aula do brownie ao vivo você disse que seria melhor ter as tâmaras macias já, né? Então você está oferecendo um segundo... Ah, sim, não. Você pode usar qualquer tâmara, a tâmara que você tiver. Então se você tiver tâmara macia, que bom pra você, pode usar, né? Tipo aquela tâmara jumbo. Eu tenho aqui, eu uso, funciona super bem. Se você comprou, teve a sorte de chegar um lote de tâmara macia, pode usar. Mas se ela chegou meio durinha, é só você amolecer na panela, tá? Como eu expliquei. Sim, é uma opção para você, porque normalmente os alunos estão acostumados a usar tâmaras comuns, né? E nem sempre elas vêm macias. E aí eu não queria que inviabilizasse o projeto. Bom, então a gente vai fazer o nosso creme de chocolate tradicional. Aqui tem 1/4 da receita tradicional do creme de chocolate. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque a quantidade está lá no módulo torta brownie do curso. Então, como a gente faz sempre, né? Tâmaras na panela, castanhas na panela. Agar-agar na panela. Lembrando que o agar-agar tem que ser das marcas que eu indico, tem que ser um agar-agar de qualidade, porque se a sua torta não firmar, é 99% de chance de ter sido o agar-agar, porque sem o agar-agar a torta não firma. Se tiver um agar-agar ruim, a torta não firma. Se você não ferver o suficiente, a torta não firma. Então, não ativar corretamente o agar-agar. O agar-agar esse pozinho, um pouquinho que você viu que eu coloquei, ele é o responsável por firmar a sua torta. Então, toda atenção para você ter um produto de qualidade, né? Um ingrediente de qualidade, e para você ativar ele bonitinho aí na sua panela para funcionar. Então, a água, a receita. Aqui, então, vou mexer, misturar para desligar do fogo, né? É para misturar mesmo todos os ingredientes. E aqui eu vou fazer um pouco diferente das outras tortas que vocês veem, porque eu já, não sei se você viu que nas outras tortas eu coloco primeiro o óleo de coco e o cacau no liquidificador para depois fazer essa parte na panela. Mas eu já vou fazer ao mesmo tempo, porque essa é a dinâmica da cozinheira. A gente já faz tudo junto, não precisa fazer separado se você tiver prática. Se você está começando, pode seguir aquele processo que eu ensino na torta de chocolate. Em todas as tortas, né? Primeiro coloca óleo de coco e cacau em pó no liquidificador, depois vem para a parte da panela. Mas vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, liguei a temperatura aqui no nosso fogãozinho. E aí vou colocar, enquanto ela ferve, e é importante que ela ferva, eu vou colocar aqui no nosso liquidificador os ingredientes complementares, que são o óleo de coco. O meu aqui tá líquido, mas se tiver duro, né, sólido, não tem problema. Você pode colocar sólido mesmo aqui, porque o líquido vai entrar quente e isso vai fazer com que ele derreta no processo.
cacau. Colocar pra cá. Então vamos lá. Eu até vou pegar um termômetro. Será que tá aqui, amor? Eu tenho termômetro, mas a gente não usa para as tortas, né? Mas quando eu falo para você, só para te mostrar aqui um processo, quando eu falo para você que você precisa ferver essa mistura de água, castanha e fruta seca por 2 minutos, contando a panela inteira, é porque o agar-agar precisa chegar a pelo menos 85 graus Celsius para ele se dissolver, ele derreter e aí então tomar a forma que a gente quer. Abaixo dessa temperatura, a gente não vai conseguir fazer com que ele firme no formato que a gente quer. Então, para ficar mais fácil numa cozinha doméstica, a gente padroniza que tem que ferver a panela inteira por 2 minutos. Então, aqui já está começando a borbulhar. Se você tiver um termômetro, você pode usar. E esse processo, além de ativar o agar-agar, a gente está também amolecendo as tâmaras e as castanhas e facilitando na hora de bater. O meu liquidificador não tem problema de bater líquidos quentes, né? Eu bato numa boa. Se o seu liquidificador tem problema de bater líquidos quentes, faça o método de 2 passos, fervendo as castanhas primeiro, as frutas secas, sem o agar-agar, reservando uma parte para o agar-agar. Depois que ferver, desliga, deixa amornar e chegar na temperatura que o seu liquidificador aceita. E aí você bate numa temperatura mais amena e depois acrescenta a segunda parte, né, o segundo passo, que é o restante da água com o agar-agar. Então aqui está fervendo. Aqui no meu termômetro está marcando 86, 91. Então, via de regra aqui, já derreteu o nosso agar-agar, o que é a mesma coisa que a gente chama de ativou, né? Mas, por via das dúvidas, a gente deixa ferver um pouquinho mais. Pode deixar uma temperatura mais amena. Não precisa deixar borbulhar uma temperatura muito alta. E é isso. Essa torta congela e descongela bem, congela e descongela otimamente. Inclusive, sobrou da vez que eu fiz a live do brownie, e a gente congelou e depois descongelou, né, amor? Sobrou aí, ele comeu, adorou, ficou perfeito. Bom, deu aqui, né? Então, como eu falo, imediatamente transfira o conteúdo da panela para o liquidificador, né? Lembrando que se o seu equipamento não pode bater água quente, você faz o método de 2 passos. Para esse método você tem que colocar imediatamente, porque senão ele começa a firmar antes de você bater, vai dificultar muito na hora de bater. Vamos lá. Assim, não precisa correr, tá? Só faz no seu tempo, mas não deixa, né? Vai fazer outra coisa, tem o telefone. Começou o processo, termina. Então vamos lá, vamos bater. Dá uma olhadinha aqui. Espera que eu vou ver o grau. Tá cheirando, né?
totalmente lisinho, né? Você pode fazer o teste do dedinho, colocar entre os dedos, para ver se ele tá lisinho. Eu que já tenho mais experiência, eu já vi que ele tá liso só de olhar. E aí eles formam umas bolhas, né? Cada liquidificador vai formar uma quantidade de bolhas. O meu forma bastante. Então, uma dica, né, que eu aprendi nesses últimos tempos. Você pode dar uma chacoalhada aqui, ó. Dar umas batidas. Dar uma mexidinha aqui, ó. Para essas bolhas estourarem aqui, antes de colocar na forma. Porque quando a gente coloca na forma, a gente não quer ficar mexendo na forma. A gente coloca rapidamente e deixa lá. Dando aquela conferida se está tudo certo com a nossa... daquela encostadinha na massa. Então, tá pronto para colocar. Ah, e uma dica também. Você coloca, não deixa cair de cima, já coloca o bico do liquidificador bem rente onde vai caindo e ele vai acomodando bem fácil, assim, para não ficar marcado. E coloca no meio, tá? Vai colocando no meio e ele vai ficando todo, ele vai distribuindo naturalmente para as laterais. Então é isso, gente. Aquela coisa simples que é fazer o creme da torta. Dou uma leve ajeitadinha aqui. Nesse processo, quanto mais você demora para colocar o creme aqui, mais vai endurecer. Então, coloque imediatamente, como eu falo. Então, você pode dar uma leve ajeitadinha aqui com uma espátula, mas ainda quente, senão vai ficar tudo marcado. Prontinho. Então, isso aqui vai descansar fora da geladeira até dar uma leve firmada e depois a gente vai colocar na geladeira. Se você ficar mexendo isso pra lá e pra cá agora, colocar direto na geladeira, esse creme vai fazer assim, ó. E aí vai ficar tudo feio na hora de desenformar, que a gente não quer. Que ele fique, sabe assim, que se sujar a borda pra cima ou pra baixo, depois você não consegue limpar, fica muito difícil. Então, é importante que você faça ficar bem certinho, bem nivelado agora. E não fique mexendo a ponto dela ir para os lados. Aqui você vê que ela já começou a firmar, ó, porque você mexe ela não chacoalha. Então, vou deixar aqui. Você tem que... agora, para a segunda etapa, você pode lavar o seu liquidificador, mas eu acho que eu nem vou lavar, porque tá tudo certo aqui. Não. Sobrou só um pouquinho aqui, não tem necessidade, porque depois a gente vai fazer o creme de chocolate mesmo, né? Então não tem... Você quer responder as perguntas dessa? Ah, agora, antes de responder perguntas, eu quero mostrar aqui a torta brownie, que é a massa. Cadê? Tem aqui. Ó. Acabou de sair a nossa massa do forno. 12 minutos, deu certinho. Então assim, ó, tá bonitona. A gente vem aqui, dá uma suspendida embaixo pra ela soltar da lateral, né, se ela estiver grudada. Depois volta, né. E agora a gente pode dar uma leve nivelada se você achar ok, tá? Fazer aquele processo do nivelamento agora, que ela tá bem quente. Isso vai facilitar. Então vai com o seu dedinho e vai nivelando. Se você não nivelar e não encostar na lateral, você vai ter que usar esqueci o nome, aquele plástico de colocar em bolo, pra ficar bem justinho. E a gente não quer, né? Quais são as perguntas? Não, só quando fala a tábua, tá perguntando, a receita vai ficar no conteúdo do curso, né? E... essa receita vai ficar no curso. Como vocês têm acesso para sempre. Então tem assim, uma pergunta que é uma conversa aqui da Bia, tá? Que é assim, o cliente ele pode congelar e descongelar também depois que comprou a torta, mesmo que
mesmo que ela já tenha sido congelada antes, assim. Se você vendeu a torta congelada, se você fez a sua torta e congelou e vende ela congelada, daí o cliente não pode congelar, né? Então você pode vender inteiramente congelada para ele e ele descongela na casa dele, mas é só uma vez que você pode congelar. Se você congelou, ele já não pode mais congelar. Se você não congelou, ele pode congelar. Isso, é por isso que é legal vender em pedaço. Você pode vender da forma que for melhor para você. Bom, gente, vamos para a segunda fase? Segunda, terceira, já estamos em quantas fases, né? Agora vamos fazer a cobertura da torta. Pra gente fazer uma decoração com bico de confeitar. E essa cobertura você pode usar para todas as tortas. E pode usar para torta de chocolate. É uma cobertura muito coringa, né? Vamos lá. Você viu que você nem precisa lavar o liquidificador. Tudo é chocolate mesmo, né? Deixa eu puxar esses ingredientes. Então vamos lá. Panela. Estou usando a mesma panela porque ela saiu limpa. Tâmara. Pode ser tâmara firminha, molinha, qualquer tâmara. Tâmara jumbo, tâmara da mais brilhante, a que você preferir. E aqui dentro ela não tem caroço, nenhuma delas tem caroço. Castanha de caju crua. E a água. Então é parecido com o processo da torta, mas nesse caso aqui não tem o agar-agar, então a gente dá o ponto na panela. Então agora a gente vai ferver e depois vai bater aqui. Ferver nesse caso é para amolecer só, né? Porque como não tem o agar-agar, não tem que ativar nada. Enquanto isso, no liquidificador a gente vai colocar o óleo de coco sem sabor. Pode estar derretido, pode estar inteiro. Pode ser manteiga de cacau culinária também. E o cacau em pó, esse meu é o mesmo que eu usei, é o alcalino. Então você viu que a gente usou bastante ingrediente aqui, mas são todos os mesmos ingredientes, né? O que facilita na hora de você montar o seu estoque. Ok. Então vamos aqui para ferver. Deixa eu ver se temos alguma pergunta. Sobre substituir a castanha de caju por inhame. É um universo que eu ainda não me aprofundei, porque alguém comentou aqui, a padronização é difícil. Então, tipo, se você cozinhar mais o seu inhame, se ele tem mais água, menos água, se está mais mole, se está mais duro, isso vai mudar muito no resultado. Por mais que algumas pessoas falem, é só para o meu consumo, mas uma quantidade maior de água no inhame pode fazer com que a sua torta não firme, fique muito mole ou fique muito dura. Então não é legal nem para consumo e nem para venda. Então, para chegar nessas quantidades, dá para fazer ou não, exige bastante teste, que eu ainda não desbravei esse universo, porque eu coloquei na ponta do lápis e eu vi que assim, o custo, a diferença de custo do inhame para a castanha, eles ficavam equivalentes quando a gente pensava que o inhame dá mais trabalho de fazer e a castanha dá menos, muito menos. E o custo de uma receita não se trata só do preço dos ingredientes, mas também do tempo que você dedica a ela. Então eu acabava ficando elas por elas, e aí eu falei, bom, não é uma necessidade, que não é uma coisa que vai revolucionar as tortas, vai dar na mesma quando a gente consegue pagar um preço barato das castanhas. Então, aqui ferveu,
liquidificador. Nesse caso, se o seu liquidificador não aguenta uma temperatura muito alta, então você pode esperar amornar, tá? Não tem que pôr imediatamente, pode esperar amornar. Agora a gente vai bater, mesma coisa, até virar um creme liso. Eu acho que deu aqui, mas vamos ver. Mais um pouquinho. Então aí eu passo às vezes a espátula para tirar qualquer pedacinho que ficar na lateral. Mais um pouquinho. Beleza. Então, pode fazer o teste do dedinho para ver se está uma textura lisa. Eu, olhando aqui, já sei que tá ok. Mas Teca, meu liquidificador não bate. Tudo vai do tempo que você leva para bater. Então, tem liquidificador que é mais potente, vai bater mais rápido. Tem liquidificador que é mais fraco e vai demorar mais, mas ele vai bater. Então, vai com cuidado, com carinho, até chegar numa textura legal. Tá? Então agora panela. E a gente vai, tal qual um brigadeiro, dar o ponto na panela. Deixa eu já dar uma limpada aqui. Vamos lá. Então agora é aquele momento em que a gente pega para fazer e não para. Então, ligar o fogo, como um brigadeiro mesmo, que você vai dar o ponto. Tentei fazer a torta de chocolate com limão, mas o creme ficou mole, não entendi por quê. O creme ficou mole e nunca firmou. Se não firmou, eu posso dizer com 99% de certeza, é o agar-agar. Investiga aí se você usou o agar-agar que eu indico, das marcas que eu indico. Se você ativou o agar-agar direitinho na panela, deixando ferver a panela inteira por 2 minutos. E se você deixou o tempo suficiente na geladeira antes de desenformar. Porque a torta precisa estar bem firme, senão ela precisa de um tempo na geladeira. E a gente vai saber quanto tempo é fazendo o teste do dedinho, que eu vou mostrar para vocês. Mas assim, deixa uma noite na geladeira, é o mais indicado. Se o agar-agar está aberto, ele perde a força? Não perde a força, Daniela. Assim, claro que você não vai deixar aberto e exposto, né? Mas você pode deixar fechadinho, num potinho, ou fechar com aquelas presilhinhas. Ele não perde a força, não. Só se passar da validade. Aí sim. E também aqui, a Renata falou sobre a questão da precisão, né? Então, assim, quando a gente vai seguir uma receita, a gente tem que seguir, né? Tem que seguir de verdade a receita. Então, assim, se você vai seguir a receita da torta, você precisa dar a balança. Todo mundo precisa dar balança. E não é só para as tortas, não. Para muitas receitas,
A balança vai te ajudar porque ela tem uma precisão maior para pesar coisas que são muito potentes, como a agar-agar, goma xantana, goma voar e outras gomas. Vai dar uma espirrada aqui que olha pra lá. Vou colocar de um outro jeito aqui. Não consegui pesar direito na balança de 1 grama. Foi isso, né, Alci? Foi isso, eu posso te dizer. Se sua torta não firmou é porque você não usou a balança de precisão, então entrou agar-agar a menos na receita. Então, usando a balança de precisão, usando o agar-agar das marcas que eu indico, que são os de qualidade, que tem os outros, a maioria é uma porcaria, você não vai ter esse problema. A balança você consegue comprar pelo Mercado Livre, pelo Shopping, e custa, sei lá, teve aluna que já pagou, sei lá, R$40 pelo Shopping. Shopping, né, que fala. Mas então foi isso, viu, Nelci? É a questão de que entrou menos agar-agar porque você não usou a balança correta. Não tem muita questão aqui. Bom, estava espirrando muito, daí eu diminuí um pouco aqui e diminuiu demais. Bom, então, estamos aqui, dando ponto no nosso creme, para ficar em ponto de bico. Esse creme vocês podem usar para outras receitas também, tipo bolo, recheio, cobertura. O que eu lembro? Balança dele no camelô, é isso que você tá rindo? Então, tem a balança igual a minha, que eu vou mostrar daqui a pouco, a balança de precisão, que é uma balança que pesa até 3 quilos, mas também tem aquela balança pequenininha, que a Ariana falou, que é essa de joalheiro, ela pesa até 500 gramas, funciona também. É um bom investimento, viu, Nelci? Vai ajudar você a fazer as tortas e também fazer outras sobremesas que exigem uma precisão maior. Eu estou aqui pacientemente dando ponto no nosso creme. Não estou com o fogo muito alto aqui não, porque está espirrando e tudo. Daqui a pouquinho já dá o ponto. Vai ficar longe aqui. Essa cobertura é opcional, tá? Então você pode usar outras opções em cima, não colocar nada, colocar só o brownie, picadinho. Para colocar o creme em cima do brownie, ele tem que estar em temperatura ambiente e pode estar quentinho. Para colocar o quê? O creme da torta em cima. Para você colocar o creme na torta, no brownie, ele precisa estar em temperatura ambiente. Agora eu fiquei na dúvida, qual que é o nosso? Se bem que não, já coloquei o creme ali, porque eu tenho uma torta pronta. Então, para você colocar o creme em cima do brownie, o creme precisa ter o brownie precisa ter esfriado, ele precisa estar na temperatura ambiente. Não coloca nele quente. Vamos lá. Essa
tiver a oportunidade, usa uma panela mais larga, é mais fácil de trabalhar. Esse processo aqui não é mais demorado do que um brigadeiro, tá? Estamos quase, hein? Quase lá. Mais um pouquinho. Você pode repetir o tamanho dessa forma sua? Essa forma que eu estou usando é 15 centímetros de diâmetro. Dá para fazer uma de 20. Tá fazendo a de 20, eu só tenho que duplicar a receita. Então, quase lá. Não dá pra virar esse ventilador pra mim, não, eu tô derretendo aqui. Calor, né, minha gente? Calor, esse inverno brasileiro, e olha, 35 graus, não tá certo isso de inverno brasileiro. E a pernilongada que já voltou também não tá certo, não. Não sei como é que tá aí, mas se aí tá frio, me fala onde é que eu quero ir pra aí. Então aqui tá quase lá, teste do ponto. Você levanta, joga e ele forma um montinho, ele não passa para baixo, não se dissolve. Aqui a gente está fazendo uma quantidade maior de creme, então vai sobrar, tá? Então você pode congelar esse creme para você decorar tortas futuramente. Amor, baixa o ventilador. Assim. Bom, quase lá, quase lá, quase lá. Esse tipo de creme, ele é bom porque ele fica lisinho, assim, parecendo um brigadeiro, sabe? Parecendo uma ganache, na verdade. E a gente precisa apurar na panela. A gente bate no liquidificador e apura na panela. Se a gente batesse no processador, ele não ia ficar tão lisinho como a gente quer. Então, acho que aqui deu, viu? Então, aqui você levanta, ele cai em blocos e ele forma um montinho e dissolve, mas ele não passa para baixo, tá? Então, deu aqui. Textura. Tá? Então, vai para um potinho. Podemos transferir para um pote a textura. Então, várias finalidades para esse creme aqui. Que é uma versão que você não precisa ficar mexendo na panela, tem a receita que está no e-book de Páscoa, que eu te ensino a fazer um creme que é com agar-agar mesmo, uma quantidade menor de agar-agar, que você não precisa ficar mexendo. Beleza. Então, agora, a gente vai colocar plástico filme em contato.
Nossa, eu tô toda suja de negócio que espirrou. Tudo certo aí, pessoal? Receita está na área do curso. Essa receita é exclusiva para os alunos, então vocês que estão aqui são alunos, não tem ninguém de fora. E a receita escrita está lá na área do curso, no módulo Receitas, torta brown. Nossa, não. Sabe quando vocês compram plástico filme que é uma porcaria? Esse aqui. Então, plástico filme em contato. Leva para gelar. Ah, tô com pressa. Pode gelar um pouco no freezer, tá? Sem deixar congelar. Então, esse aqui, vou deixar aqui. Esse aqui eu já posso tirar. Esse aqui também já posso tirar. Ok. Agora a gente vai finalizar a torta. Não dá para finalizar a torta com esse creme quente, então o creme tem que gelar. Eu já fiz um outro creme para a gente poder finalizar. Então vocês viram que essa torta aqui, ela é mais trabalhosa um pouquinho do que a nossa torta convencional, né? Então, vou desinformar aqui com vocês, hein? Tcharam! Não sei como é que ficou minha torta. Essa eu fiz à tarde, tá? Pra você saber que a torta tá boa, pressiona o dedo, ela tem que estar firme, tá? Se tiver mole, não tá boa ainda não. Bem firme. Então, a nossa aqui já tá boa. Eu vou... um copo aqui vai ajudar. E aqui, ó, a gente tem um pratinho, esses pratinhos retos, né? Pra, se você quiser vender. O que você vai ter que fazer pra rolar, né? Pra funcionar. Você vai ter que vir aqui, pegar um pouco do creme, colocar embaixo. Passar assim, ó, pra ele colar embaixo, tá? E aí, aquele processo de desenformar. Vem aqui com o copo. Tcharam! Ó, que linda! Deu certo, gente. Isso aqui eu não testei antes não, senão não tinha desenformado, né? Tô desenformando agora. Então agora é a hora de tirar do fundo. Então eu venho com essa minha espátula, que eu gosto muito dela. Ela é bem fininha no fundo. E venho passando ela em toda a lateral. Ó, já soltou. Naturalmente. Então venho aqui, ó. Posiciono. Isso aqui é muito importante que vocês às vezes me perguntam, ó. Posiciono aqui, então a torta vai ficar no lugar, vai descendo e o prato vai voltando, ó. O prato saiu. Então, eu venho aqui e pam, pronto. Tá a torta no nosso pratinho. E aí você pode entregar como você preferir. Né? Dentro de uma caixa ou dentro de uma embalagem plástica, mas fica bonito para servir. Não sei se essa cor prateada é a melhor, mas é a que eu tinha. Então, agora, pra gente finalizar as tortas, eu vou fazer uma decoração com bico. Aqui é o nosso creme já frio. Que eu fiz à tarde. Então, a textura dele. Aí eu vou colocar no bico. Que eu tô usando o bico 1M da Mago, mas pode ser de outra marca também.
Foi? Vamos Você querer? pode depois repetir a história do pratinho que você está usando? Eu estou perguntando que tipo de prato. Que prato? Esse é um prato de papel, com laminado em cima e um plástico, sabe? Um prato reto. Eu compro em lojas de produtos para confeitaria. Então aqui eu vou colocar o bico no meu saco de confeitar. Esse é um saco de silicone reutilizável, gosto dele por isso. Vamos. Daí eu dobro, coloco assim na minha mão. Isso aqui de decorar com um bico é opcional, mas é um detalhe a mais que se você quiser agregar na sua receita, vai ser legal. Então, eu venho pegando aqui o creme. Tudo certo aí, ó? Cake board, isso mesmo. Obrigada pelo nome técnico, Renata. Beleza. Aí, eu gosto de testar para ver se tá saindo bonitinho. Se não tá muito mole, enfim. Coisas que a gente precisa dar o ponto é uma dificuldade a mais, né? Então pode ser que não fique bom, que você não tenha conseguido dar o ponto, talvez você tenha que voltar para a panela e gelar de novo. É normal, tá? Então, deu aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer minha decoração. Acho que eu vou fazer uma decoração diferente, tipo estrelinha, aqui pitanguinha, né? Aqui, ó. Ele tá úmido, mas é levemente úmido, então dá pra... Tá? Então eu tô vindo aqui, pressionando e puxando. Aí você pode fazer... Ah, esse acabamento é parecido com aquele da torta churros. Só que esse bico que eu tô usando aqui é um bico maior. Se você tiver aquele prato giratório, também é uma boa para esse momento. Acabei esquecendo de botar o meu. Então vai. Prontinho. Então você poderia fazer outros tipos de decoração aqui. Vou fazer esse aqui simples, tá? E vai sobrou bastante creme, e aí esse creme eu vou congelar para fazer outras tortas. Numa produção maior, então eu já teria creme para fazer umas 4 tortas, pelo menos. E aí eu vou finalizar com browniezinhos picados, tá? Então eu fiz antes esses brownies, até esse brownie aqui, ó. Esse aqui é o brownie do dia do curso, da aula de quinta. Tem o quê? Umas 3 semanas, 4 semanas? Ele estava congelado, então eu vim e cortei ele no formatinho que eu quero para decorar. Então eu venho e coloco aqui para dar um charme, para mostrar que isso aqui é uma torta brownie. E é isso, gente. Temos alguma dúvida, amor? Não, você tem ideia de mais ou menos quanto pesa essa torta? Quanto pesa? Depois de pronta? Ah, agora que eu coloquei aqui, eu não vou saber exatamente, mas eu posso pesar. Aproveito e já mostro a minha balancinha para vocês. Um recadinho para Jéssica Arruda, Recadinho para Jéssica Arruda. que ela não está conseguindo abrir o e-book de Páscoa. Daí você pede para ela enviar Não tô uma conseguindo. mensaginha para a gente depois. Não estou conseguindo abrir o e-book de Páscoa, Jéssica? Me manda uma mensagem depois que eu te ajudo, tá bom? Então é isso.
isso, gente, tá pronta a nossa torta. Tcharam! Nossa torta brownie. Você pode encher isso aqui, entendeu? De decoração, encher de brownie, como você preferir, né? Pode fazer mais decoraçãozinha aqui. Eu optei por fazer essa decoração mais simples. E é isso aqui. E aí, gostaram? Conta pra mim. Vocês gostaram? Vamos cortar uma pra ver se ficou boa? Pretexto pra eu comer, né? E aí? Vontade de comer? Muito bom, quero testar. Testem e me contem. Então vocês viram que essa é uma receita mais trabalhosa do que as receitas das tortas comuns, né? Mas é uma opção. E é legal também, de repente você pode fazer para, tipo assim, momento especial. Para colocar cardápio Dia das Mães, cardápio Páscoa, cardápio Natal, para você testar e produzir em maior quantidade, né? Porque daí, quanto maior a quantidade, mais fácil vai ficando de produzir. Então você vai fazer vários brownies de uma vez só, você vai fazer a cobertura para várias tortas e aí só vem decorando. E pode congelar também. A torta de chocolate é uma das tortas que mais congela e descongela perfeitamente. Então é uma boa opção. Cadê? Cortar para mostrar no meio, né, para vocês. E essa torta aqui que eu tô cortando, ela ficou mais de uma hora aqui na bancada, né? Ficou um tempão aqui. Então você vai ver, ela tá mais molinha, mas você vê como ela fica firme. O que foi, mãe? Você quer responder uma pergunta para a Regina? Não apareceu aqui ainda. A Regina perguntou se o creme que você fez dá para fazer pizza doce. Se o creme que eu fiz dá pra fazer pizza doce, dá. Cobertura, né? Inclusive quero. Vamos fazer a prova disso aqui, né, gente? Vamos mostrar que eu não tô louca, eu não tô fazendo... Não tô fingindo que tô fazendo torta. Olha o pedaço. Vai dizer que seu cliente ou sua família não vão gostar de comer uma torta dessa. Gente, sério. Olha como que ela fica niveladinha, né? Claro que não fica perfeito o nivelamento, mas ela fica um nivelamento bem legal. Ó, mostrando todos os lados dela. Mostrando aqui, ó. Traseirinha dela também, pra você ver que ela ficou bem bonita aqui na apresentação. Ó. Então você vê aqui, ó, esse é o segredo que eu falei de empurra a massa para não deixar escorrer o creme. Se a gente não empurra essa massa para a borda, o creme escorre e aí ele vai passar por cima do brownie e a gente não vai enxergar essa camada de brownie a hora que a gente desenformar a torta, vai ficar estranho. Então eu acho que essa aula mais serviu para mostrar para vocês como vocês precisam fazer para o creme não passar por trás do brownie e ficar essas camadas aparentes, camadas bonitas. E é isso. Deu para pegar? Só o teu olho de engenheiro viu algo nessa... Então tá. Então vou ter que fazer a... Quer provar um pedaço, amor? Não, quero que tu fizer. Fazendo de difícil, porque na verdade ele vai pegar mesmo. Então, só aproveitar esse pedaço. Bom demais.
Na... Entendi. Pergunta da MS. Não, essa receita que eu te ensinei aqui, de brownie, você pode fazer de uma outra forma, uma forma retangular, né? Dobra a receita, faz uma forma retangular, coloca papel embaixo, como chama aquilo? É papel vegetal, forneável, e aí depois você corta em quadradinhos normal, é a mesma receita. Mas assim, confesso que com a cobertura fica mais gostoso. Porque a massa do brownie, ela é bem chocolatuda e ela não é muito doce. O que complementa muito bem com o creme. O mix de farinha, onde está essa informação? Tá lá na área do curso, módulo receitas, a aula torta brownie, e tá lá um link que vai te levar para um post no Instagram onde eu coloco a receita certinho, explico certinho sobre tudo a respeito do mix. Certo? Vocês têm alguma dúvida? Se quiserem aproveitar. Tem alguma dúvida, amor, que eu não tenha respondido? Não, acho que você respondeu tudo. Ficou bom isso, hein? Bem macio. Gente, quando vocês fizerem essa torta, me marca nos stories, eu adoro ver. Se você não conseguir marcar, manda por direct. E aí eu quero ver. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, vocês sabem, eu estou à disposição. É só mandar mensagem lá na área do curso, ou então mandar um e-mail. Ah, balança. Vamos mostrar a balança. Agora eu comi a torta, né, gente? Não pesei a torta para saber quanto dá. Mas, ó, falar pra vocês, não vale a pena vender a torta por peso. Vende por fatia ou tamanho. Porque esse peso vai variar, né? Tinha aquela questão, qual é o peso da torta? Esse peso vai variar. Então, você vai vender por peso, você vai ter dor de cabeça. Você vai cobrar ou mais caro ou mais barato. Vende por preço fechado. Minha sugestão. Minha balancinha é essa aqui, ó. Basicona, chinesa. Eu paguei acho que uns 50 reais, mas dá pra achar mais barato até. Ou mais caro, vai variar um pouquinho o preço. Deixa eu ver se ela vai ligar. Então aqui, ó, aparece zero. Aparece o número, a vírgula e o número depois da vírgula. É essa aqui. A minha pesa até 3 quilos. Só que você pode comprar uma pequenininha também, se você quiser, que pesa menos. E usar uma outra balança culinária em conjunto. Se você vai comprar uma balança só, uma balança culinária só, compra desse estilo que pesa até 3 quilos, 2 quilos, porque daí você não precisa comprar duas. Qual a medida dessa balança? 0,1 grama, até 3 quilos. É isso, até 3.000 gramas. Ela é simples, mas funciona porque a gente precisa. Melhor do que você usar aquelas balanças comuns de culinária, porque aquelas balanças não têm a precisão que a gente necessita nas nossas tortas, porque a gente usa o agar-agar, né? Ela quer saber as dimensões. Né? Dimensões é pequenininha. 10 por 10 aí. Nossa. 10. Não vou saber te dizer, mas ó. Deve ter o quê? Uns 10 centímetros? Uns 10 por 15, mais ou menos, de tamanho. Ela é pequenininha. Ó, palma da minha mão aqui. Ó, tá vendo? Palma da minha mão. Ela é a menor balança que eu já tive culinária. Mas funciona. Ela é bem menor que a branca. Aquela branca comum, sabe? Que a gente tem. É isso, né, gente? Então, Mariana, desculpa aí, não pesei, viu? Agora quem vai ter que pesar sou eu. Cadê? Aqui, sem uma fatia, ela tem
Viu? 700 gramas. Essa fatia equivale a quê? Um sexto? Sei lá, essa fatia equivale a um oitavo. Então é 700 gramas mais um oitavo, mais ou menos. É mais ou menos o peso que tem. Desculpa aí, Helena. A minha fome foi mais ágil do que a minha lembrança de pesar. É isso, gente. Então, lembrando que a sala vai ficar disponível lá na área do curso. A receita escrita já está lá. É só acessar. E quando vocês fizerem, me marquem. Gostaram, gente? E me conta também, não precisa ser agora não, mas me conta o que vocês acharam dessa coisa de a gente fazer a aula ao vivo, né? É legal, dá muito trabalho, é muita enrolação, prefere ver a aula mais rápida, gosta desse modelo ao vivo. Compreensível, Ariana, você vê? Eu não posso passar vontade aqui com essas coisas gostosas. Fala a verdade. É isso. Melhor curso, melhor professora, Renata. Obrigada. Gostou, Carol? Tem alguma pergunta aqui atrás que eu não respondi, ou que vale a pena a gente voltar ou não precisa? Oi? Não tem, não. Não? Compartilhar, não, função da farinha de castanha, falamos, altura da forma falamos, essa torta congela ou descongela. Então, sobre congelamento, a torta pronta você pode colocar no freezer, coloca ela numa embalagem bem vedada. Então, se for uma embalagem plástica, coloca dentro de um plástico ainda para vedar bem. Pode pensar em selar até. E depois, quando você for descongelar, você descongela ela na geladeira por 24 horas. Mas ela também fica boa ainda congelada, tipo torta sorvete. Um monte de gente experimentou e gostou. E tem mais dicas sobre congelamento lá no meu Instagram. Tem um post falando sobre isso, falando sobre temperaturas, que é uma coisa que eu estou estudando nova para acrescentar no curso, no conhecimento que tem no curso. Dá uma olhadinha lá sobre congelamento. Muito bom as aulas assim. Gostou, Bianca? Que dá para interagir? Continue, por favor. Ó, mas eu vou falar para vocês que, ó, suador, hein? Porque essa bancada, né, com bastante elementos, a gente fez 3 receitas, então é exigente, mas é legal. Deixa eu ver. Uma pergunta da Marcela. Fica legal fazer em forma de docinho? Brownie creme. Não sei se eu entendi, Marcelo. Eu fiz uma pergunta se fica legal fazer em forma de docinho. Só o brownie e o creme. Você quer dizer, tipo assim, cortar em quadradinho, como se fosse um brownie com uma cobertura? Conta pra mim, Marcelo, por favor. Porque se for isso, tipo assim, fica bom, fica ótimo. Você pode fazer numa forma, qualquer tipo de forma que você consiga remover, né, depois. Isso se for o creme da torta, né, o creme que endurece. Você também pode usar esse creme que a gente fez aqui, né? Esse creme que a gente usa para confeitar. Também pode ser esse. Mas, falar uma coisa pra vocês. A torta é tão rápida, né? Dá até dó de usar esses cremes que você tem que apurar na panela, porque demoram. E, nossa, a torta é uma belezinha. É isso, né, gente? Não, e eu achando que eu tava tirando as coisas de vista, agora que eu tô vendo que tá tudo aqui à mostra. Amor. É isso, né, gente? Você pode, então, Marcelo, você pode fazer do jeito que você preferir. Você pode fazer, tipo, nesse tamanho, nessa mesma formato de brownie e o creme da torta e cortar em quadrado e colocar em forma de docinho. Você também pode fazer o brownie, só o brownie, e depois vir decorando com bico de confeitar, né, da forma que você preferir. Ou então passar assim, grosseiramente e deixar rústico, funciona também. Então tá bom, gente. Acho que podemos encerrar, né, amor? Sim.
Então, acho que por hoje é só. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Vida real, né? Participem da nossa aula. Participem das aulas. A gente está fazendo aula ao vivo de quinta-feira. Então, muitas vezes, as receitas da aula de quinta complementam o curso de tortas. Então, façam as aulas ao vivo lá para complementar, né? Às vezes uma cobertura nova que pode agregar uma opção diferente para o seu cardápio. E baixem os PDFs lá, fiquem de olho. Tem todas as informações lá no meu link do perfil do Instagram. Caso vocês tenham dúvida, manda para mim a mensagem. Pode ser na área do curso, pode ser no Instagram, pode ser por e-mail. E quando você fizer a torta, me marca, deixa eu ver como é que ficou. Adoro ver o resultado do trabalho de vocês. E é isso. Neuci tem uma pergunta aí. Para descongelar o creme, você leva para a panela? Para descongelar o creme, você pode deixar 24 horas na geladeira, tira do freezer e leva para a geladeira. Tá com pressa, pode descongelar na panela também, mas também pode descongelar ele no micro-ondas no modo descongelar, que é o modo com uma potência baixa. Certo? É isso, gente. Obrigado. Amor, você fecha lá com nós? É isso, gente. Obrigada pela presença. Desculpa ter que remarcar a aula, mas por fim deu tudo certo. Até logo. Uma boa noite. Um beijão. A setinha, o xizinho ali em cima. Não foi. Ok. Ok, dá ok aqui. Não sei.